Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre do ano de 2023. Mais uma lição abençoada, queridos, para todos nós. Hoje a lição de número 2, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Amados irmãos, o texto áureo para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Queridos, a verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículos de número 19 ao versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os filhos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Queridos, os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Queridos e amados irmãos, preste atenção que houve um detalhe no casamento de Isaque e Rebeca que chama a nossa atenção. É o fato de, segundo o autor, né, eles, na criação dos filhos, eles não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas e não atentaram para os malefícios emocionais que a predileção pode trazer nas relações familiares. Ora, irmãos, desde o começo nós temos exemplos bíblicos sobre os mais variados assuntos. Agora, o exemplo bíblico, ele vai falar acerca da questão de ter, por preferência, um dos filhos. É interessante nós observarmos aqui que o casamento de Isaque e Rebeca não é algo abominável. O que nós estamos vendo aqui é um detalhe desse casamento
que se aplica, que serve como lição para a nossa vida em família, de acordo com a vontade de Deus. Segundo o autor, e como motivação para essa lição, para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental, né, que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas dentro de casa. Não é, irmãos? Cada ser humano, cada um tem as suas peculiaridades. E é relevante no plano de Deus para alcançar as famílias, não é? Cada característica de cada membro da família, no caso, em se tratando dos filhos, com certeza servirá para aproximar a família de Deus. Logicamente, queridos, a Bíblia diz que Esaú era um homem de caça. Se ele era um homem de caça, naturalmente ele agradara mais o seu pai. Ao passo que a Bíblia fala de Jacó, não é? Inclusive na leitura que nós fizemos hoje, não é? Jacó era um varão simples e habitava em tendas. E, naturalmente, essa característica o aproximava um pouco mais da mãe. Então, irmãos, o que nós temos aqui são que os traços da personalidade de cada filho vai aproximá-lo de um dos cônjuges. Porém, o que a lição está nos chamando a atenção é para a questão do equilíbrio, que deve ser um dos pontos, inclusive, do processo de aconselhamento de casais. Não é cuidar dos filhos de maneira igualitária e ressaltar a importância de cada um para a sustentabilidade da família segundo os planos de Deus. Né, irmãos? Essa é a grande lição dessa semana. Então, a história de Isaac e Rebeca parece uma repetição, não é? Da história de Abraão e Sara. Preste atenção que, por algumas vezes, nós observamos que Abraão, o patriarca Abraão, ele não soube lidar com os sentimentos da esposa, né? E cometeu erros pelos quais pagou um preço muito alto. Só quero destacar aqui novamente que os erros da vida de Abraão não comprometem a sua qualificação como homem de fé exemplar que nós temos na Bíblia Sagrada. Que Abraão cometeu, talvez por uma questão de querer agradar a sua esposa, não contradisse, não é? Não foi de encontro a uma orientação que recebeu. Ou também não consultou Deus. Lembrando que naquela época não tinha as escrituras escritas como nós temos nos dias de hoje. Hoje nós temos as escrituras para consultarmos, mas muitos, inclusive, não consultam. Mas na época de Abraão não tinha. Então, nessa lição, o que nós vamos estudar é uma característica também do casamento de Isaac e Rebeca, que é a questão de cada um ter um filho predileto, cada um, digamos, puxar a corda para um lado de um dos filhos, não é? Fazer distinção, não é? Distinção assim de forma demasiada, né? De forma pública, pela preferência a um dos filhos. Então, nós vamos ver que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos que podem ser intermináveis, né? E podem fazer do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Logicamente, irmãos, que essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Talvez por isso, inclusive, né, o servo do Senhor de nome Moisés, ao qual é atribuído a autoria do livro do Gênesis, ele deixou registrado para a nossa experiência, não é? A vontade de Deus para com a nossa família, baseado aí no exemplo de Isaac e Rebeca, sua esposa. Agora, o que é predileção? Que vamos falar no decorrer dessa lição. Então, segundo o dicionarista Antônio Roses, né, a palavra predileção, ela tem por significado preferência acentuada por alguém. A preferência acentuada por alguém ou por alguma coisa, tá certo? A preferência acentuada, ou seja, aquela preferência pública,
aquela preferência em demasiado, não é? Preferência acentuada por alguém ou alguma coisa. Afeição, inclinação, escolha, favoritismo, preeminência, predileção, propensão e idiopatia. Então, nós temos aqui a preferência acentuada. Isso é predileção sobre alguém ou sobre alguma coisa, ou por alguém ou por alguma coisa, tá certo? Alguns exemplos de predileção na Bíblia. Então, nas Escrituras, nós temos alguns exemplos de predileção que trouxeram, no caso da família, não é, de preferir um dos filhos, alguns exemplos que trouxeram prejuízos dentro do lar, como no caso de Jacó e Esaú, conforme relata Gênesis 25, não é? Ou a história de José e seus irmãos, conforme Gênesis 27. E existe ainda alguns estudiosos que citam Caim e Abel. Então, para esses que citam Caim e Abel, além da rejeição divina por Caim, Adão provavelmente demonstrou preferência a Abel, o que essa preferência de Adão gerou ciúmes em Caim e acabou que levando-o a matar o seu irmão. Lógico, né, irmãos, que se nós formos ler a Bíblia um pouquinho mais, por exemplo, chegarmos lá na primeira carta de João, o apóstolo João cita Caim como homens de obras mais, não é? E ele, inclusive, compara as obras de Caim com as obras do diabo. Está lá em 1 João, capítulo de número 3. Tá certo? Os irmãos podem conferir depois. Mas, no caso do contexto que nós estamos vendo aqui, é digamos, uma tese bíblica, não é? Onde se cita a preferência de Adão por Abel, que teria gerado ciúme em Caim. O que nós temos também é na família do rei Davi, não é? O que parece que foi preferido em relação aos seus irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 16, a terceira parte do versículo 5, diz: e santificou ele a Jessé e a seus filhos. Lá no capítulo 16, versículo 10, diz: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. E no versículo 11, a parte A, diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E ele disse: ainda falta o menor. Então, a interpretação de alguns em relação à fala de Jessé dá a entender que ele tinha uma preferência ainda pelo menor, tá certo? Ele preferia o rei Davi. Mas, novamente, eu digo que, nesse caso, também é uma tese bíblica, tá certo? Que a gente precisa refletir bastante para poder chegar a essa conclusão. Em suma, queridos, a Bíblia ela apresenta histórias que mostram os efeitos negativos da predileção dos filhos por parte dos pais, não é? E deixa claro a importância de tratar os filhos com igualdade e justiça, né, irmãos? Lembrando aos irmãos, eu sempre faço essa observação em alguma das minhas falas, em alguns dos meus ensinos, que nós devemos colocar em nossa mente que a Bíblia ela não foi escrita para os ímpios, a Bíblia foi escrita para os salvos. Não é? Isso aqui é exemplo para a nossa família. São detalhes bíblicos, não é? Que são verdades, sabedoria bíblica extraído das Sagradas Escrituras para fortalecer, no caso, a nossa relação familiar, no caso aqui, no processo de criação de filhos. Então, o plano de Deus para a família e a sua presciência. Primeiro, plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Todos nós sabemos, a partir da leitura bíblica, que Isaac e Rebeca faziam parte de um plano de Deus, não é? Ao conhecer Rebeca e tomar Rebeca por sua esposa, Isaac ele não esperava o que viria para frente. Quando ele, no momento que ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia Sagrada nos deixa claro que ele orou ao Senhor para que a mãe de sua esposa, a madre, no caso, da sua esposa, fosse aberta. Então, 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia
de que Rebeca estava grávida. Né? Aqui eu poderia trazer de volta a lição passada, talvez a história do seu pai, não é, com o seu irmão Ismael, contribuiu também para que Isaac esperasse 20 anos pela resposta à sua oração. Não é, irmãos? Ressaltando aqui que nada pode impedir o plano de Deus. Quando ele opera, se cumpre, tá certo? Tudo tem no tempo de Deus, não é? No tempo perfeito de Deus. No caso de Isaac e Rebeca, Rebeca gerou 2 filhos, não é? Então, era estéril, Isaac ora, e 20 anos depois, Rebeca gera, então, 2 crianças. Qual o propósito presciente de Deus? Né? O que é que Deus sabia antecipadamente? Deus sabia do futuro, né, irmãos, acerca de Esaú e Jacó. Ele sabia o que ia acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Então, isso impedia, né, irmãos, independia, aliás, das circunstâncias que envolvessem a história. Então, por isso, o Senhor, ele atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Agora, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si, né, irmãos? No ventre, ainda no ventre de Rebeca. No caso de Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Né? Então, estamos abordando aqui a presciência de Deus, que é um atributo exclusivo de Deus, que mostra o pré-conhecimento de todas as coisas, que mostra que Deus tem o domínio sobre tudo que vai acontecer antes que aconteça. A Bíblia chega a dizer que antes que as palavras venham, o Senhor já sabe. Né? Então, o que nós devemos entender e ressaltar nesse ponto, que o autor chama a atenção, é que esse atributo não é causativo, ou seja, ele não implica determinismo na vida do ser humano, tá certo? Agora, no entanto, a gente deve entender que o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Então, muitas vezes a gente não conhece ou não compreende, mas sabemos que a vontade de Deus, ela é perfeita, tá certo? Sempre a vontade de Deus será perfeita. Então, um conflito familiar. Primeiro, o que nós temos é a esterilidade de Rebeca. Tudo começa com a esterilidade de Rebeca. Então, como os irmãos já sabem, nos tempos antigos, uma mulher estéril, ela era vista como uma pessoa que Deus não a via com os próprios olhos. Ou seja, era visto como uma pessoa amaldiçoada. Não é? Então, por serem impedidas de procriar, as mulheres que eram inférteis, elas eram consideradas mulheres inferiores, não é? A ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiar essas mulheres. Então, no caso de Isaac, fica o exemplo a todos nós. O exemplo de que o nosso Deus pode todas as coisas. Por quê? Diante da esterilidade de Rebeca, ou seja, da impossibilidade dela ser mãe, quando Isaac percebeu, ele orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar filhos. Né? Então, como nós vimos lá no Gênesis, no capítulo de número 25, após a oração, Deus ouviu o clamor de Isaac. Né, irmãos? Deus ouviu claramente o clamor de Isaac. Então, o que nós temos agora é um conflito. Né? E os filhos lutavam no ventre dela. Primeiro, ela era estéril e foi abençoada por Deus. Segundo, agora vem o conflito. Então, naquele tempo, no ponto de vista social, a geração de filhos era importante para as famílias, não é? Foi por esse motivo, inclusive, conforme estudamos semana passada, que Abraão e Sara, eles se precipitaram na promessa de Deus com uma substituta, no caso a egípcia Agar, né, para que ela gerasse um filho desejado. Nesse caso, elas pagaram um preço muito alto, porque não era vontade de Deus. Deus já tinha prometido ao patriarca Abraão que ele seria pai, que ele geraria um filho e seria pai de nações.
não é, irmãos? Então, nós já aprendemos, já discutimos isso exaustivamente a semana passada. Agora, diferente do seu pai, Abraão, Isaac, ele pediu ajuda ao alto para superar a esterilidade de Rebeca. E como eu já disse, aqui fica claro que Isaac, ele aprendeu com a experiência do seu pai. E aí eu quero ressaltar de novo, né? Ressaltar mais uma vez que essa questão de Abraão e Sara, ela não coloca em demérito a situação de Abraão, o fato de Abraão ser um homem de fé. Então você observa que Isaac também era um homem de fé. Primeiro porque nós observamos que claramente ele tomou o exemplo do seu pai na questão da espera da promessa. Segundo, ao tomar conhecimento que sua esposa era estéril, ele foi buscar Deus, né? Então, uma vez grávida, para a felicidade do casal, né, Rebeca ela começa a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Então, Rebeca ora ao Senhor a respeito dessa questão e ela ouviu de Deus que a explicação daquilo ali, conforme Gênesis 25 e 23, era que ali dentro do ventre dela havia dois povos, não é? E que o menor dominaria sobre o maior. O menor dominaria sobre o maior. Então, o que é que nós temos aqui, nesse caso? Agora vem a questão do favoritismo do casal pelos filhos, não é? Em termos de personalidade e temperamento, nós observamos, até pelo ofício de cada um, que eles tinham personalidade e temperamento diferente. Ora, Esaú era um homem de caça e Jacó era um homem de tendas, não é? Então, você observa que nós observamos claramente que eles crescem como pessoas diferentes. Lá em Gênesis 25, do 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, né, o mais velho, por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. Então, no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria, por isso ele se preocupou em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, né? Então, alicerçado nos padrões gerais do direito daquela época, então Esaú dedicava-se a Esaú, pois este satisfazia o prazer das caças, não é? E levava as caças ao patriarca. Então, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca, porém, favorecia Jacó. Então, essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produzia um conflito na família, tá certo? Preste atenção a um detalhe aqui. Veja a questão espiritual envolvida nesse caso. Porque a bênção de Deus, você observa, estava sobre Isaac, não é? Mas a prioridade do pai era Esaú, porque Esaú era um homem de guerra. Era um homem, aliás, de caça. Não é, irmãos? Então, nós temos aqui uma balança com dois pesos. O que se vai levar em consideração? O plano de Deus na herança, ou vai se levar em consideração a preferência por uma qualificação humana que satisfazia desejos da carne? Não é? Vamos refletir um pouco nisso. E aí, a predileção é um problema, né, irmãos? Por filhos na família. O problema da predileção por filhos. Aí vem a questão. Esaú era o filho predileto de Isaac. Então, Isaac demonstra claramente, irmãos, fraqueza ao receber o agrado de Esaú, né? Que ele trazia carne de caça do campo. Então, ignorando a profecia de Gênesis 25 e 23. Eu vou só lembrar para os irmãos aqui que Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 23, diz da seguinte maneira: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Povo mais forte, um povo será mais forte do que o outro povo.
e o maior servirá ao menor, tá certo? O maior servirá ao menor. Então, havia uma profecia divina dita pelo próprio Deus, não é? Quem falou foi o próprio Deus. Agora, por força dos padrões sociais, do direito da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Aqui eu quero ressaltar para os irmãos o seguinte: alguém vai dizer, pastor, que nosso cego é esse, não é? Você observa por que Deus foi colocar duas crianças gêmeas no ventre de Rebeca e foi dizer que o menor ia dominar sobre o maior, ou o maior serviu o menor, dá no mesmo. Irmãos, você observe que Deus criou a família e Deus está agora aperfeiçoando, não é, por meio dos patriarcas, as relações familiares. Sabe por que tudo isso aconteceu? Eu já vou lhe responder. Aconteceu para deixar anotado e registrado a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Ou seja, existe a vontade social, existe a vontade conforme os padrões do direito, mas existe a vontade de Deus. Né, irmãos? Existe a vontade de Deus. Então, por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção sobre Esaú mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Preste atenção que Isaac não percebeu, naquela época, que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos filhos se sentissem prejudicados, não é? O Senhor agiria nesse caso. E ao passo, se Esaú era o preferido de Jacó, aliás, de Isaac, me perdoe, Jacó era o preferido de Rebeca. Então, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida, aliás, a Esaú, que era o filho mais velho, Rebeca, ela decide interferir na ordem dos fatos. E, sem consultar Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Né, irmãos? Embora ela soubesse que a bênção pertencia a Jacó, não é? Conforme Deus havia revelado, Rebeca, ela também erra porque ela coloca-se acima do plano divino, não é? E ela decide interferir nos acontecimentos com atitude mentirosa. Né, irmão? Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca ainda assim arquitetou um plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Então, ela deu instruções precisas a Jacó. Né, irmãos? O plano de Rebeca, ela consistia, como os irmãos sabem, em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Então, esse deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Então, nós observamos com isso também o quê? Uma fraqueza no caráter de Rebeca, que também arquitetou, né, irmãos? Não foi uma mulher sábia. Talvez não, com certeza, eu quero dizer aos irmãos que a trapaça não é um método de Deus. Se Deus tinha dito que o maior serviria ao menor, da maneira de Deus, Esaú iria servir a Jacó, tá certo? O que Rebeca fez foi colocar a mão ali nos planos de Deus. E a grande lição que gera para a gente, desde já, são as consequências que a atitude dela trouxe para dentro da própria família. Ora, irmãos, vamos para cá. Pastor, eu não estou entendendo. Afinal, Rebeca foi uma mulher sábia ou uma mulher tola? Eu vou dizer a vocês que, para nossa experiência, Deus preferiu que Rebeca errasse. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os planos de Deus se cumprem. Se Deus tinha prometido, então ele iria cumprir. Não precisa, irmãos. Por exemplo, hoje eu sou pastor de igreja. Eu nunca esqueci um dia, quando eu estava brincando na minha infância, que a minha mãe, o meu avô, aliás, primeiro, de saudosíssima memória,
chegou onde eu estava e disse assim à minha mãe: filha, um dia esse menino vai ser um pastor de igreja. Nunca esqueci aquele dia. E a minha mãe disse assim: não, pai, Deus me livre. Meu filho vai ser um sacerdote de outra igreja. Mas pastor, ele disse sim, pode anotar, filha, que esse menino vai ser um pastor de igreja. Você imagina se para ser pastor de igreja eu tivesse utilizado algum tipo de trapaça, né, irmãos? Eu tivesse utilizado algum tipo de artifício para que o plano de Deus se cumprisse na minha vida. Talvez eu chegasse até a posição de pastor por causa dos artifícios, mas o rastro de destruição que eu deixaria seria algo notório e extremamente perturbador para a minha vida. Eu vou dizer a vocês que, seguindo o exemplo bíblico, melhor foi esperar, tá certo? Melhor foi esperar. Hoje eu sou pastor de igreja e, para a glória de Deus, não existe rastro de destruição na minha vida. Não é, irmãos? Tudo aconteceu no tempo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fui auxiliar de trabalho na igreja, depois fui diácono no tempo que deveria ser, com o tempo fui levado ao presbitério, com o tempo que deveria ser levado ao presbitério, aguardei pacientemente o tempo de ser evangelista na casa de Deus, até chegar o dia em que a convenção da minha igreja entrou em contato, o meu pastor me comunicou que eu estaria separado para o pastorado. E hoje estou aqui como pastor. Um exemplo, né, irmãos, de esperar o cumprimento da vontade de Deus, tá certo? Então, o fato que nós vamos extrair daqui é que a preferência de Rebeca por Jacó levou ela a agir sem sabedoria, levou ela a agir, né, irmãos, distante dos planos de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, anote aí, tá certo? Mentira, trapaça, né, irmão? Morte, calúnia, difamação, não são artifícios para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Os planos de Deus, para os planos de Deus se cumprirem, ainda é necessário oração, fé, confiança, né, irmãos, no Senhor Jesus. Qual que é o problema da predileção pelos filhos, desde já? Então, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito dos dois filhos, faltou a Isaac, né, irmãos? Primeiro, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, você observa que Rebeca não pensou, né, irmão, nos danos morais e espirituais dos seus filhos. Então, esse fato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral quando os pais eles têm preferência por um dos filhos. Nós temos um lar dividido, nós temos um lar faccionado, nós temos o time do pai e o time da mãe. Ou seja, não há harmonia, tá certo? Não há harmonia entre a família, tá certo? Então, os filhos são heranças do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais tenham uma bênção para a vida dos seus filhos e para que eles sejam uma bênção na vida dos filhos. Então, assim, quando os pais não fazem predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Irmãos, assim, vamos falar um pouco da prática, tá certo? Vamos falar um pouco da prática. Vai da sabedoria. A Bíblia Sagrada ensina, nos ajuda a moldar o nosso coração e o nosso caráter. Observe um detalhe interessante. Vamos para a prática. Quem tem mais de um filho sabe que existe, sim, uma tendência aos pais serem mais apegados a um dos filhos. Quem é de família de vários filhos, ou quem tem vários filhos, vai saber disso na prática. Não é, irmãos? Percebe-se, é algo notório. O carinho dos pais é de maneira maior por um dos filhos. Nós temos aqui, a Bíblia ela é tão perfeita, ela trata tanto do nosso cotidiano, que ela começa, e eu vou repetir esse detalhe, mostrando um dos motivos pelos quais os pais eles tiveram preferência por um dos filhos. Você observa, Esaú era caçador,
era homem de caça e trazia caça para o seu pai. Naturalmente, o pai era mais apegado com ele. E Jacó era um homem de tendas, não é, irmãos? E, naturalmente, mais próximo à sua mãe. O que levou a sua mãe a se apegar mais a Jacó. Agora, na prática da criação dos filhos, o que os pais precisam ter é sabedoria, não é, irmãos? Embora tenha isso no coração, e eu costumo dizer, só para ninguém me achar controverso em palavras, eu costumo dizer que os sentimentos revelados na Bíblia fazem parte da saúde, da natureza saudável do ser humano. Por exemplo, o próprio Jesus reconheceu que a gente se ira, quando ele disse assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ele sabia que a ira fazia parte da nossa natureza. Não é, irmãos? A raiva, o ciúme. Outro dia alguém falou assim, pastor, o senhor tem ciúme da sua esposa? Aí eu disse, tenho. Ele disse, não parece, que o senhor deixa sua esposa estudar, deixa sua esposa... Eu nunca pensei que alguém fosse dizer isso para mim, mas falou. O senhor deixa sua esposa estudar, trabalhar, o senhor deixa sua esposa pregar, o senhor deixa sua esposa fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, claro que eu deixo. Mas você não tem ciúme? Claro que eu tenho ciúme. Agora é o seguinte, o ciúme faz parte da natureza. Então, irmãos, a questão é o excesso de ciúme. Quando o nosso nível é a palavra de Deus. Quando os sentimentos ultrapassam o limite da palavra, então eles passam a ser pecado. Né, irmãos? Então, é esse caso da predileção para os filhos. Quem tem mais de um filho, naturalmente, vai se apegar mais a um, a outro, a um, a dois, sei lá, não é? Uma vez eu conversando com minha mãe, e ela disse assim, Mário, sempre tem em nossa casa um que é escolhido para ser o Cristo. Né? E falando em linguagem assim do cotidiano, ela diz, sempre tem um que é escolhido para ser o Cristo. E é verdade, sempre tem um que é o escolhido, não é, irmãos, para fazer a diferença, para cuidar dos pais, da casa, enfim. Então, nesse sentido, os pais, eles têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Ou seja, embora no coração e na prática, devido a várias circunstâncias, se desenvolva um afeto maior por um dos filhos, mas isso não pode ser motivo para desprezar os demais, afinal, todos são filhos. Né, irmãos? Isso aqui é muito interessante e é uma palavra de sabedoria espetacular. Então, os perigos, não é? Quais foram os perigos aqui da predileção entre Jacó e Rebeca? E que eu quero mostrar aqui aos irmãos são alguns prejuízos na família de Jacó e Rebeca por causa da predileção entre os filhos. Então, o que nós temos aqui? Eu vou tentar melhorar um pouco aqui a imagem. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, primeiro, quais são os perigos da predileção entre Jacó e Rebeca? Aqui nós temos o quê? Traição, tá certo? Então tá lá Gênesis 27:12. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Segundo, mentira. Não é? Gênesis 27:18-19. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és, meu filho? E Jacó respondeu ao seu pai, eu sou Esaú, né, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta agora e assenta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Então você vê a mentira, você observa os perigos aqui da predileção descarada, não é? Terceiro, primeiro, traição, segundo, mentira, terceiro, falta de temor. Gênesis 27, do 20 ao 22, diz, então disse Isaque a seu filho, como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Você observa que Isaque, ou aliás, Jacó, me perdoe, ele chega a usar o nome do próprio Deus, não é, irmãos, como referência para a sua mentira. Então, você observa a voz... é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Né? Você observa assim, uma falta de temor terrível. Terceiro, engano. Aliás, quarto, engano. Então, nós temos o engano.
Gênesis 27, do 23 ao 27. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou e disse: Tu és meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. Então chegou-se e beijou, ou seja, enganou o próprio pai. Terceiro, a amargura, né? Aliás, me perdoe, quinto, a amargura. Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Sexto, a malícia, né? E disse, Gênesis 27, 35. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Né? E oitavo, a tristeza. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Daí vem o ódio, né? Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E por último, eu vou citar a revolta, né? Em Gênesis, capítulo de número 28, e versículo de número, capítulo 28, versículo, deixa eu ver aqui, acabei que aqui, Gênesis, capítulo 28, versículos de 6 a 9. Vendo, pois, Esaú que Isaque, a revolta, né? Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o servira em Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo: Não tomeis mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora de Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres. Então, nós vamos ver aqui, queridos, uma série de coisas, de perigos que passaram a fazer parte da vida da família de Isaque e Rebeca, consequências da predileção, consequência, né, de demonstrarem, de não terem habilidade para manter a harmonia entre os filhos, né, e demonstrarem preferência acima da vontade de Deus. Então, nós temos aqui, eu vou repetir, o que se acrescentou foi traição, mentira, falta de amor, engano, amargura, malícia, tristeza, ódio e revolta. Então, tudo isso aí, ó, acrescentou-se na vida, na casa dos servos de Deus, por causa de um detalhe que nós temos que observar no nosso dia a dia. Preste atenção, pais iguais e filhos diferentes. Agora vamos ver algumas diferenças entre esses dois irmãos. Primeiro, Esaú, o filho que desprezou a bênção divina. Nós já vimos ali da leitura que Esaú, do hebraico, significa peludo. Né? Ele também foi chamado de Edom, né? Que em hebraico significa vermelho, que ele era ruivo, né, irmãos? Então, ele foi o pai dos edomitas e era caçador, um homem viril do campo, destemido, agitado. Então, Esaú, ele demonstra o seu desprezo pelas bênçãos da aliança ao se casar com mulheres de Canaã, desapontando, inclusive, a orientação dos seus próprios pais. Né? Esaú era o primogênito, e na cultura hebraica, o filho mais velho tinha direito de ser o herdeiro principal da fortuna familiar. Então, a herança paterna era dividida pelo número de filhos. Agora, o primeiro sempre tinha direito a duas partes, né? Então, na família da aliança, essa bênção incluía a promessa do Senhor de dar a Abraão a descendência na terra
que abençoaria todas as nações. Então, Esaú rejeitou essa dádiva quando trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Né? Então, ele demonstrou total desprezo pelas coisas de Deus quando rejeita a sua primogenitura. Então, essa atitude o caracteriza como um homem extremamente profano, não é? Imediatista, soberbo, e pagou um alto preço por esse desprezo, né, irmãos? Quando tentou recuperar a bênção e foi, então, rejeitado. Em contrapartida, no que nós temos Esaú como filho que desprezou a bênção, nós temos Jacó como filho que abraçou a bênção divina. Então, ao contrário de Esaú, Jacó era um homem pacato, tranquilo, que gostava de casa e de seus afazeres. O nome de Jacó significa aquele que segura o calcanhar, tá certo? Então, a primogenitura de Jacó não se dá pela ordem de nascimento. No caso, a primogenitura de Jacó, ela foi uma escolha soberana de Deus. Então, o que a gente precisa entender nesse caso, como eu já disse, era que Jacó era o herdeiro da promessa desde a sua concepção. Então, ele foi eleito soberanamente pelo próprio Deus, quando Deus falou à sua mãe. Então, entendendo isso, nós saberemos que Jacó, em suma, ele não usurpou a bênção de Esaú, ele só se apropriou, tá certo? O problema foi a forma como isso foi feito, né? Ainda foi feito de forma astuta, de forma traiçoeira, não é, irmãos? Não se esperou o trabalhar de Deus. Então, entendendo isso, voltando à questão de Jacó, que ele era primogênito ou seja, tinha direito à primogenitura por determinação de Deus, nesse caso nós observamos que Jacó não usurpou a bênção de Esaú, ele se apropriou, não é? Então, dentro da vontade permissiva de Deus, por razões maiores que a nossa compreensão, o Senhor permitiu que no ventre de Rebeca houvesse a concepção de 2 meninos. Então, iniciou-se dentro do ventre de Rebeca uma luta, né, irmãos, de proeminência que ela não podia explicar. Literalmente, o texto diz que os filhos lutavam dentro dela, até que os 2 nasceram e a busca pela proeminência familiar, ela continua, segundo o pastor Elienay Cabral. Alguns problemas causados por causa da predileção de filhos. Agora, no sentido genérico, vamos ver alguns problemas que virão, além daqueles que eu já falei, que se acrescentou na vida, na família de Isaac e Rebeca. Eu quero mostrar aos irmãos alguns problemas agora, num sentido mais geral, mas tomando por base a Bíblia, né? Alguns problemas causados pela predileção de filhos. Então, o que pode acontecer? Primeiro, conflitos familiares, né? A predileção por filhos, ela gera o quê? Inveja, ciúmes, ressentimentos entre os irmãos, tá certo? E isso pode levar, né, irmãos? Pode demorar um pouco, mas vai chegar um momento que vai levar a conflitos e disputas familiares, indiscutivelmente. Além dos conflitos familiares, nós temos prejuízos na relação entre pais e filhos. Então, a predileção ou a preferência por um dos filhos pode prejudicar a relação entre pais e filhos, especialmente entre aqueles que não são favorecidos, não é? Criando um sentimento de desconfiança, de ressentimento, uma amargura eu vou acrescentar, difícil de ser curada. Não é, irmãos? Também pode gerar dificuldades na vida adulta. Então, os filhos favorecidos, eles podem desenvolver um senso de superioridade e expectativas irreais em relação à vida adulta. Né, irmãos? O que pode dificultar a relação, a sua adaptação à vida real, né? E causar problemas em suas relações interpessoais. Problemas, muitas vezes, irreversíveis, né, irmãos? Também pode gerar a predileção por filhos, pode gerar baixa autoestima.
Então, quando um filho é claramente favorecido em detrimento dos outros ou do outro, os irmãos podem sentir-se desvalorizados e menos amados, né? O que pode levar a uma baixa autoestima, né? E a problemas da ordem emocional e comportamental. Também pode trazer a desigualdade na distribuição de recursos, né? Então, a predileção de filhos pode levar os pais a distribuir recursos de maneira desigual, então prejudicando claramente aqueles que não são favorecidos. Agora, irmãos, eu quero terminar essa pré-aula mostrando aos irmãos alguns pontos positivos do casamento de Jacó e Rebeca. Né, irmãos? Não tinha só casos negativos, tinha casos positivos, traços positivos. Então, alguns traços positivos. Vamos lá. Lembrando aos irmãos que casamento de Isaac e Rebeca foi algo de Deus, irmãos. Não é algo de Deus. Apenas o que nós analisamos aqui foi um detalhe desse casamento que Deus permitiu para indiscutivelmente para deixar registrado para nós fazermos diferentes. Não é para ser diferente na nossa casa e na nossa prática do cotidiano. Então, haviam traços positivos? Claro que haviam. A gente não vai diabolizar o casamento de Isaac e Rebeca, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, então, enquanto sua esposa não ficou grávida, Isaac não se aproximou do leito de uma serva, como tinha feito Abraão. O que é que ele demonstra? Que amava a Rebeca. Então, Isaac é o único patriarca monogâmico. Ele só teve Rebeca como esposa. Então, isso significa que eles tiveram um casamento segundo o padrão de Deus que havia sendo estabelecido. Ou seja, era um casamento monogâmico, não é? E heterossexual. Então, não encontramos na Bíblia qualquer indício que seja de que Isaac tenha se relacionado com outra mulher. O texto bíblico, ele aponta para Rebeca. Em sua genealogia, nós encontramos apenas o nome dos gêmeos, né? Esaú e Jacó, como seus filhos. Segundo, era um casamento movido por oração, tá certo? Alguns pontos positivos aí do casamento de Isaac e de Rebeca. Era um casamento movido por oração. Então, diante da esterilidade de Rebeca, que era um obstáculo ao desenvolvimento da aliança, da família da aliança, Isaac se colocou diante de Deus, irmãos, em oração por sua esposa. Então, essa atitude não demonstra apenas fé em Deus, como também o amor de Isaac por sua esposa. Isaac se casou com Rebeca quando ele tinha a idade de 40 anos e orou por ela 20 anos, até que ela concebesse, não é? Se Abraão esperou 25 anos para Deus abrir a madre de Sara, Isaac orou 20 anos para que Deus fizesse o mesmo com Rebeca. Então, você observa que isso mostra que a paciência e a perseverança na oração, ela era, sim, uma marca de Isaac. Terceiro era um casamento afetuoso. Né, irmão? Isaac e Rebeca, talvez eles formassem um dos casais mais românticos das Escrituras. Não é? Desde o primeiro encontro que eles são apresentados de forma bastante romântica. Então, no capítulo 26 do Gênesis, é narrado o período que Isaac passou na terra dos filisteus por causa de seca e fome que sobreveio à terra. E permanecendo Isaac naquela região por um tempo, e antes que alguém tomasse Rebeca por sua mulher, Abimeleque, não é, rei dos filisteus, viu que Isaac acariciava a Rebeca. Então, embora a palavra acariciar do hebraico signifique brincar, então isso demonstra uma atitude de intimidade, né, irmãos? E não podia ser aplicada a irmãos, por exemplo, uma intimidade que não podia ser aplicada a pessoas que eram irmãos simplesmente. Então, tanto é que quando Abimeleque viu aquela cena,
mandou chamar Isaac e disse: é evidente que ela é tua esposa. Então, essa atitude, ela demonstra afetuosidade clara entre Isaac e Rebeca, tá certo? Demonstra o carinho que eles tinham um para com o outro. Né? Também que o casamento foi algo, foi alvo, né, do agir de Deus. Então, a esterilidade era uma questão séria, como eu já falei para os irmãos, e ainda era coisa mais séria quando o pacto abraâmico dependia porque o pacto abraâmico ele dependia da fertilidade. Para dar continuidade à promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac tinha que ser pai, né? Isaac e Rebeca tinham que ter o filho. Então, Deus teve que interferir várias vezes, com Sara, com Rebeca e com Raquel, tá certo? Posteriormente, com a mãe de Sansão, com Ana, com Isabel, no Novo Testamento. Então, o casamento de Isaac e Rebeca é um típico exemplo da graciosa ação de Deus na família. Então, queridos, mais uma lição abençoada e de grandes aprendizados, né, irmão? Grandes ensinos ao nosso cotidiano. Preste atenção, irmãos, que a palavra de Deus ainda contém normas que servem de convivência para convivência saudável, não é, irmãos? E cristã da família, do cotidiano familiar. Nós temos que observar a Bíblia Sagrada, os mandamentos santos da Bíblia Sagrada. Então, nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. E os pais não devem provocar ira aos filhos. Então, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando eles com predileção, infelizmente, o resultado, indiscutivelmente, são conflitos e outras consequências mais dentro da própria casa. Aprendemos aqui, querido, que a família do patriarca Jacó tinha tudo para desfrutar da bênção plena de Deus, devido às suas fragilidades no exercício da sua paternidade, colheram frutos amargos, né, pela predileção de um dos filhos. Então, por essa razão, serve de alerta que não podemos, em momento algum, incorrer no mesmo erro. Então, nós temos aqui o exemplo do casamento, né, de Isaac e de Rebeca. Que Deus nos abençoe, queridos. Que lição maravilhosa, né? Mais uma lição abençoada, mais um ensinamento precioso a todos nós. E eu vi ali que nos slides tem alguns erros, por exemplo, casando Jacó com Rebeca, mas na fala eu não cometi, eu tomei o cuidado para não cometer o erro dos slides. Vou corrigir para a aula. E, queridos, a lição, o assunto é maravilhoso, tá certo? Nos leva a uma profunda reflexão em nossas atitudes, basicamente no que diz respeito à nossa família, a relação ali dos pais com os filhos e entre os filhos. Deus nos abençoe. Não esqueça de convidar outros alunos para irem à escola dominical esse domingo. O tema é muito bom. Tá certo? Os professores não deixem de analisar as referências e citá-las de acordo com o tempo proposto, colocado à disposição para a ministração da lição. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu retornarei com o comentário, né, irmãos, com a pré-aula da lição de número 3. Tenham todos uma excelente aula na presença do Senhor Jesus e a paz do Senhor a todos os irmãos.